Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, bom dia, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação para falar agora sobre a safra de café. A gente tem a safra aí que está se encaminhando à colheita, tem pelo menos aí 15 dias que os trabalhos começaram no campo, mas a gente sabe que o produtor já começa a pensar na safra do ano que vem, na safra de 2022, que tende a ser, na teoria, de ciclo alto para o Brasil, mas os custos também estão bastante elevados. A gente sabe que essa alta do dólar para compra de insumos, enfim, tem impactado bastante no bolso do produtor, mas para a gente entender como é que está sendo feita essa conta e como que o produtor pode agir nesse momento, eu convido agora o Fabrício Alves, ele é engenheiro agrônomo e fala em nome da cooperativa Minasul. Fabrício, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Fabrício, para a gente começar, eu queria saber como é que estão os trabalhos de colheita na área de atuação da Minasul. Já começou? O produtor consegue fazer a colheita sem maiores problemas? Como é que está a situação por aí? Virgínia, nós estamos aproximadamente há 15 dias de colheita no campo, bem no início ainda, um ano de safra bem reduzido aqui no sul de Minas. O produtor tem começado pelas lavouras de colheita manual. A colheita mecânica está bem no início, pouco representativo no momento. E Fabrício, a gente tinha muita dúvida, falava-se muito no mercado em relação à mão de obra para a colheita desse ano. A gente sabe que uma safra menor, a tendência é de um custo mais elevado. Como é que está esse balanço para o produtor? A mão de obra que costuma vir de fora, os trabalhadores conseguiram chegar no sul de Minas por conta aí da pandemia? O cenário é parecido com o ano passado. Como é que está a situação? Nesse mesmo período do ano passado, a gente estava no início da pandemia. Eu acredito que tivemos mais dificuldades com a mão de obra vindo de fora no ano passado do que nesse. Um ano de menos café, mas a oferta de mão de obra não é problema esse ano não, até o momento. E quanto é que está em relação dos custos de mão de obra, Fabrício? A gente tem alguma elevação para a safra sendo colhida? Teve algum custo mais elevado para o produtor? Como é que fica essa questão do bolso do produtor? Com relação à colheita manual, está muito no início, então está prematuro para a gente fazer qualquer análise, né? Nós não conseguimos fazer essa referência no momento. Talvez daqui uns 30, 40 dias a gente possa fazer essa relação da carga menor com o preço da medida de café, que é uma referência que a gente usa na colheita manual. Com relação à colheita mecânica, o óleo diesel, com essa alta que nós tivemos, impactou diretamente aí no custo vai impactar diretamente no custo da colheita mecânica. De quantos por cento é essa alta, Fabrício? Eu acredito que entre 10% e 15%, Virginia, no caso da colheita mecânica. Tá, isso é o impacto que a gente vai ver para o produtor nos próximos passos da colheita, é isso? O produtor ainda não sentiu isso no bolso? Não, porque como eu falei, a colheita mecânica está bem no início ainda. Muitos produtores iniciam a colheita nas áreas de colheita manual, lavouras novas ou lavouras que a topografia não permite a mecanização. Então, por enquanto, 90% da colheita está aqui no sul de Minas, na região de Varginha, está ainda na parte de mão. A parte mecânica ainda não foi iniciada. E Fabrício, só para a gente relembrar, qual que é a expectativa de quebra para essa safra da Minasul? Considerando que esse ano a safra já seria menor mesmo por conta da banalidade do café e também tem as questões climáticas, né, que impactaram bastante a produção por aí. No primeiro momento, a gente estimou uma quebra aí de 30% no ano de safra baixa, que é esse agora que nós estamos vivendo. Com relação ao clima, teve um impacto, isso é notório nas visitas que a gente faz às lavouras, mas como está muito no início, é difícil a gente cravar um valor aí, um percentual de perda. Então, acredito que daqui uns 30 dias nós vamos ter um cenário mais palpável para definir essa quebra, o tamanho dessa quebra. E Fabrício, falando um pouquinho já na produção do ano que vem, que na teoria voltaria a ser de ciclo alto para o Brasil, para essa produção, sim, a alta nos insumos já chama bastante atenção, né? A gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, você me passou que pelo menos 40% mais cara a safra já está. Eu queria entender melhor isso, da onde que vem essa alta, em que fase da produção do café isso está? É nos insumos? É aplicação de quê? É colheita? Como é que você tem avaliado aí essa elevação no custo? Nos últimos anos, Virginia, a gente tem observado que o produtor tem antecipado suas compras de insumos.
E o que a gente tem observado é que, principalmente fertilizantes, a alta foi muito grande em relação aos 2 últimos anos e um fenômeno que a gente tem observado nos últimos 30 dias também é que os defensivos também estão se analisando em alta. Então, possivelmente, os insumos da próxima safra terão uma alta significativa. Mas isso é com base nessa alta do dólar, Fabrício? Esses insumos que vão subir, o produtor, ele já comprou, ele ainda vai comprar? Como é que a cooperativa tem orientado quanto a isso? Como eu te falei, nós temos um fenômeno de antecipação de compras nos últimos 3, 4 anos. Então, os negócios que aconteceram agora foi grande parte em barter também, que é a troca de insumos por café. Como o preço está alto, a relação de troca está interessante, mas se for em reais, em dinheiro, a gente vê que o valor aumentou muito do último ano, principalmente para cá. E tem algum produto específico que essa alta ela é mais expressiva, Fabrício? Nos adubos nitrogenados, Virginia. Então, essa é a nossa preocupação. Por quê? O dólar impactou diretamente e a matéria-prima também subiu e esse preço final está sendo repassado para o produtor. Fabrício, a gente tem algumas regiões de produção de café que, por conta das altas dos insumos, isso na verdade acontece bastante, tem acontecido bastante ali no Espírito Santo, produção de conilon. Mas enfim, devido a essa alta do insumo, o produtor tem reduzido os tratos culturais para tentar minimizar esses impactos financeiros. Isso acontece também no sul de Minas ou o produtor ele tem mantido a regularidade aí nos tratos? Como é característica do ciclo bienal da cultura, esse ano foi um ano de menos investimento em insumos, né? Por outro lado, ano que vem a tendência, se o clima permitir, de uma safra alta, teoricamente nós teríamos um investimento maior do produtor em insumos, fertilizantes, defensivos, fungicidas, inseticidas, de maneira geral, seria um ano de maior demanda por esse tipo de produto. E nesse momento, Fabrício, você trouxe para a gente que a relação de troca está valendo a pena para o produtor, mas nesse momento os preços sobem na Bolsa em Nova York, sobe bastante, consequência aí desse clima, a gente tem uma série de problemas afetando aí o setor cafeiro de modo geral, mas o produtor ainda tem, a gente ouve falar que ainda tem certa incerteza quanto ao tamanho da safra, tanto 2021 quanto 2022, a gente ainda não sabe dizer como é que o clima impactou, né, para o ano que vem. Como é que tem sido a operação do produtor nesse momento? Ele tem participado desse mercado, tem feito as travas, tem feito o barter, como você disse, que ele está se acostumando a fazer cada vez mais. Como é que tem sido essa troca nesse momento de preço alto, que vale a pena, mas o produtor tem essa incerteza quanto à produção? Isso realmente está afetando o produtor. Grande parte desse produtor já fez essas travas alguns meses atrás. Nesse momento, o mercado de trava está um pouco desaquecido, vamos dizer assim. Mas boa parte dos nossos produtores já fizeram as travas há algum tempo atrás. E os negócios que estão acontecendo em insumos, a maior parte delas é em barter, em função desse preço de café em alta aí, no momento. Mas acontece, então, também com os cooperados da Minasul, essa incerteza para travar mais café, Fabrício? Isso é uma realidade dos cooperados da Minasul também? Sem dúvida, Virginia. Nos últimos 15, 20 dias, as lavouras começaram a sentir a seca, o que gera uma onda aí de preocupação e insegurança no produtor. Então, está todo mundo esperando para ver como que vai ser essa colheita, se essa seca impactou realmente no rendimento, na produção das lavouras, para a partir daí, com uma segurança um pouco maior desses dados, poder fazer os negócios futuros. E, Fabrício, eu vou aproveitar o gancho que você trouxe da seca aí dos últimos dias. Como é que fica a condição, o que o produtor precisa do clima a partir de agora? Porque a gente sabe que precisa de água, mas muita chuva também pode atrapalhar a colheita de certa forma. O que precisa acontecer para aliviar esse estresse hídrico que o produtor enfrenta desde o ano passado? A chuva, a seca antecipou, né? Se você fizer essa correlação com os últimos anos, esse período que nós estamos passando agora, talvez daqui 2 meses, que seria o normal, né? Então, com relação à granação e rendimento, eu acho que está definido. E um excesso de chuva agora iria favorecer as lavouras de uma maneira geral, que elas estão sentindo o estresse hídrico. Por outro lado, iria atrapalhar a colheita que está se iniciando no momento.
E a gente já consegue, você já consegue observar algum impacto para 2022 sobre isso? A gente sabe que tem que acompanhar, chegar mais perto, mas esse estresse hídrico pode de fato interferir de alguma maneira a produção do ano que vem? Sem dúvida, Virginia. As lavouras já estão amarelando, em alguns casos estão perdendo folha, o que impacta diretamente na produção do ano que vem. E nas lavouras mais novas, principalmente de primeira e segunda carga, elas estão sentindo muito esse estresse, o que fatalmente irá comprometer a produção desse tipo de lavoura para o ano que vem. Além de pragas, né? O bicho mineiro, que não é uma praga tão comum aqui no sul de Minas, está começando a preocupar mais os técnicos e os produtores aqui da região. A incidência do bicho mineiro está maior, Fabrício, é isso? Há 2 anos atrás já foi muito grande e com um clima parecido com esse agora, de mais seca, né, nesse período. Então, a gente está começando a monitorar essa praga para evitar que ocorram problemas como foi há 2 anos atrás. E qual que é a orientação para o produtor que observar isso na lavoura, Fabrício? Que vê lá que o bicho mineiro está voltando com mais força, que o clima não tem ajudado. Qual é a orientação que você passa para ele? Como é que ele deve agir nesse momento? Então, é ver o nível de dano que essa praga está causando e, se for o caso, fazer uma aplicação do inseticida de forma a minimizar esses danos que podem causar essa praga aí que está começando a tirar o sono do produtor. E Fabrício, falando um pouquinho na produção de café especial, de qualidade, você acha que isso também vai sofrer um impacto acentuado nessa safra? O clima deve trazer algum problema para esse produtor que busca em produzir os cafés especiais de alta pontuação? O que a gente pode esperar daqui para frente para esse setor? Ano passado foi um ano muito bom para café especial, foi um inverno bem seco, o que favorece o manejo no terreiro, o pós-colheita. Esse ano, o que nós estamos observando no campo é que a maturação está muito desuniforme. Isso, para café especial, é um ponto negativo. Então, a gente espera que a qualidade que nós obtivemos na última safra, talvez nós não consigamos esse ano, em virtude dessa diferença aí de maturação dos frutos. Fabrício, obrigada pela sua participação, por trazer aí um panorama do que está acontecendo na área de atuação da Minasul. Eu te aguardo aqui mais vezes para a gente atualizar aí o acompanhamento da colheita, preparativo para a safra do ano que vem. A Minasul é sempre muito bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas. Foi um prazer participar, estou à disposição. Qualquer momento aí vocês podem me chamar que a gente volta a conversar. E um bom dia a todos aí. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Fabrício Alves, que trouxe para a gente um panorama do que vem acontecendo na área de atuação da Minasul, que fica ali na principal região produtora de café arábica do país, que trouxe para a gente que a colheita desse ano está mais cara, vai impactar ali principalmente as áreas de colheita mecanizada por conta da alta do diesel, então o produtor deve ter aí um impacto de pelo menos 10% a mais no bolso por conta dessa alta. Lembrando que sempre que a safra ela é menor, o custo de produção ele é mais elevado. Para o ano que vem, os números são ainda mais alarmantes. O Fabrício trouxe para a gente que, por conta da alta do dólar, os insumos, herbicidas, de modo geral, apresentam pelo menos 40% de alta para o bolso do produtor, ou seja, a safra de 2022 já está aí pelo menos 40% mais cara, e a gente tem ainda essa incerteza quanto à produção do ano que vem, porque o clima continua impactando a produção de café. Tanto para essa safra agora, o estresse hídrico ele é bastante acentuado ainda, mas a gente ainda não sabe como é que isso vai impactar para a safra do ano que vem, que naturalmente seria de ciclo alto para o Brasil, mais uma vez aí, por café arábica. Bom, eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a gente está de volta com as informações do clima, previsão do tempo com o IMET. Até já!